Depois te falo, agora mais não. Pessoal, então, retomando aqui a sessão, nós temos agora acho que são seis ou sete processos meus, são seis processos meus dessa Trevisan locação, mas eles são muito parecidos os processos, tá? Não sei nem se são repetitivos ou não, porque está tudo sobre minha relatoria, mas na verdade são muito parecidos os processos. Eu vou relatar os 51, e aí os outros têm uma pequena diferença, a gente faz 52 e eu acho que os outros dá para fazer em bloco. É um processo simples relativamente. É uma decomp, já estou em relatório aqui. Pelo decomp estão nas folhas 34 e 71, estou fazendo 51, está na pasta TI. Analisar de saída de despacho decisório, a compensação restou homologada, não se reconheceu o direito creditório pleiteado, contribuinte cientificada entrou com a manifestação de conformidade. Nesse caso aqui, ela alegou, mas só nesse caso tem questão de homologação tácita, porque na verdade estava se tratando do saldo negativo de quarto trimestre de 2004, o despacho decisório foi só emitido em 2013, e a validade do crédito pleiteado, aí ela traz umas justificativas e comprovantes, se vocês quiserem dar uma olhada, está nas folhas 6 e 7, que na verdade está também reproduzido no voto da autoridade geral de primeira instância, efetivamente. Trouxe uns comprovantes de retenção, que eu falei, está nas folhas 24 a 27, que é sendo 24 a 20, chama de comprovante de retenção, são uns extratos, alguns são comprovantes de retenção, mas elas chamam que são documentos originários das fontes pagadoras que mostram que elas teve valores retidos efetivamente, ainda que não tenha uma forma, tem uma forma de comprovante de retenção, os outros são um pouco diferentes, uma espécie de extratos. Assim, na verdade, a DRJ já homologou parcialmente, são 5 decompos, acho que 3 delas, por falta de força de homologação tácita, realmente o contribuinte tinha razão em parte na argumentação, o resto não se confirmou. Basicamente, o problema que tem aqui é o seguinte: o óbvio a gente está discutindo isso, mas assim, o que se estabelece aqui como obstáculo para se conceder, primeiro é o seguinte: ela alega que tem uma diferença aqui entre a DECOMP, efetivamente, o que está sendo alegado em DECOMP e em DIPJ, quanto à natureza jurídica da fonte retentora. Tem uma DIPJ retificadora aqui que parece que ela fala que está sendo retida de administração pública federal, e na DECOMP ela cita que seria um 1708 de código de retenção de fonte de pessoa jurídica privada. Aí até se apega um pouco nisso para se negar efetivamente, e no outro, em algum momento nos outros processos também, se menciona que, na verdade, precisaria do comprovante de retenção em si, que ela trouxe nos outros processos, são anexados depois, efetivamente. Nesse aqui, não, ele já está desde o 24 a 27, já tem esses comprovantes aqui. Ela traz mais alguns elementos aqui que são de outros contribuintes, porque na verdade são 3 fontes pagadoras: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e acho que tem a EBCT também. Então, 3, aí ela traz aqui, na verdade, em recurso, os 3 elementos que seriam os comprovantes de retenção no entender dela, e aí começa a discussão se agora a gente estaria com os elementos suficientes para validar o direito creditório ou não. Então, eu vou só, agora já estou no recurso do contribuinte, cientificar, ela apresentou os argumentos, basicamente são os seguintes: ela acha que a robustez dos dados pode ser aferida pelo comprovante de retenção, que porque ela acha estão apresentados aqui nos anexos do recurso voluntário, e ainda que os documentos comprobatórios efetivamente estão em consonância com a DIPJ retificada. Tem uma DIPJ retificada nos autos também, porque o que aconteceu? Na original, que até o despacho decisório nega o contribuinte, não tinha valor de saldo negativo. Esse é o primeiro motivo da negação, do despacho decisório lá. A DRJ que passa a entrar nessa consideração da questão da natureza da fonte, DECOMP versus DIPJ está diferente, e da necessidade do comprovante de retenção. Aqui, na realidade, até tem um óbice, óbice mesmo, que a DRJ diz o seguinte: ainda tem mais. Eu não posso analisar a prova aqui que você trouxe, porque isso é competência da autoridade julgadora de primeira instância. Então, nisso aí até estaria um pouco um alinhamento com o que a gente andou discutindo aqui, de ela dizer que ela não poderia analisar a prova, porque quem teria que analisar é a autoridade de origem. Então, talvez por isso, nesse caso aqui, vocês também achem que teria que voltar para a origem do processo. Ela escreve isso também,
Romuald argumentando tanto, fala da questão da diferença de natureza entre DIPJ e DECOMP, e também fala um pouco, se já olhar o acordo recorrido, fala dessa questão de, olha, e eu não sou autoridade julgadora autoridade competente eu sou autoridade julgadora, não sou autoridade competente para validar os comprovantes aqui, quem tem que fazer isso é a preparadora. Aí ela disse que, então, por isso também não poderia dar provimento ao recurso. Porque na preparadora não tinha os comprovantes, que só trouxe essa 24 a 27 que eu mencionei na impugnação que traz, da manifestação de conformidade, então por isso ela poderia. Então, aí ela vai falar, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Ela diz que os robustez é a DIPJ, como eu já relatei, e os documentos anexados. Diz que, na verdade, a DIPJ é a principal declaração prestada, onde se apura diversos tributos federais, então não haveria razão para ser passada a veracidade da DIPJ, e ele disse, na verdade, os termos comprovantes de 24 a 27, que era aquele que tinha desde o início, efetivamente, haveria uma retenção de 200 mil, que daria margem ao que ele está pleiteando a título de retenção para esse trimestre, é por trimestres aqui. Esse é o 4 trimestre de 2004, mas os outros são iguais de outros trimestres, efetivamente. Caixa Econômica Outra Fonte, já disse também que teve uma retenção de 3.700, que seria consonante com o que ela está pleiteando de saldo negativo, e o BB disse que teve 3.600.000. Consonante com saldo negativo. Disse que, na verdade, o Banco do Brasil, na época, não tinha ainda fornecido comprovante de retenção a ela, fez posteriormente. Então, ela requereu que, juntada aos autos comprovantes do BB, a partir da jurisprudência do caso, que permite que seja abrandada aqui a questão da juntada de documentos após a impugnação, em busca da verdade real e de respeito ao princípio da ampla defesa. Então, ela acha que, na verdade, demonstrou que a DECOMP estava apoiada em crédito suficiente para a compensação dos débitos dela veiculados, e observou ainda que as retenções foram declaradas pelos tomadores e consta da PDCOMP e DPJ retificada, e não se pode objetar essa reclamação, essa correlação é que ela vem bater aqui. Esse finalzinho do item G, aqui no meu relatório, é justamente isso. Não se podendo objetar a essa correlação, o erro material verificado a partir do código informado pela recorrente e seus tomadores, pois a consolidação das informações não deixa dúvidas acerca da exatidão e correspondência dos valores. Então, esse problema aqui dessa objeção entre a correlação, esse 15, 16 e 17 aqui está errado, tá, pessoal? É a letra H, mas esse que ela está mencionando aqui, de erro material, código informado pela recorrente e tomadores em si, é o problema que eu falei dela ter dito que era uma pessoa de direito privado que está retendo, quando na verdade era o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, efetivamente, estavam retendo. Diz que, na verdade, é possível a correção do erro para fim de homologação da DECOMP, pois a sua aceitação não decorre, não são alteradas, porque a DRJ diz que isso aí estava se trocando o fundamento material do crédito pleiteado, por isso que não aceitou. Ela disse que, na verdade, não é nada disso, que, na verdade, não está se trocando nenhuma natureza material do crédito, efetivamente, ao tentar retificar esse erro material quanto à natureza dos valores retidos. Diz que, na verdade, os fundamentos materiais não se alteraram, ou seja, afinal, não é o código indicado para fins de retenção que traduz a existência do crédito, mas sim a efetiva relação jurídica que se fez entre tomador e beneficiário, efetivamente. Então, ela requer que seja provido o recurso voluntário a fim de declarar a validade e correção da DECOMP, bem como que seja aplicado o teor da IN 900/2008 quanto ao crédito pleiteado. Esse é o pedido do contribuinte. Já estou passando ao voto. Já falo que ali são só 2 das 5 DECOMPs, as outras já foram objeto de avaliação tácita no acórdão de primeira instância. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou tempestivamente o RV. Aí que vocês podem ver aí, eu trouxe o que tem no voto da DRJ. Primeiro, ela diz, na verdade, que é a dever da administração, investigar a certeza de direito creditório, o saldo negativo, efetivamente, ela começa. Foi formado esse resultado de retenção de fontes de 1708, efetivamente, no PERDECOMP ele formou como 1708, então no segundo parágrafo, para vocês quiserem acompanhar. Enquanto na DIPJ foi preenchido apenas o campo 15, IR da administração retido por entidades da administração pública federal, para dar respaldo, que não foi provado no sistema da RFB, encontrando zerado o campo 13, podendo retido na fonte em si, razão pela qual no momento do despacho, não se reconheceu relativamente para o pleiteado a certeza de liquidez necessária. Se ela diz o seguinte, olha, você na DIPJ, você preencheu o campo 15, você disse que era 1708 a retenção, então não se pôde dar na preparadora o direito creditório requerido. Aí diz que, efetivamente, se valida todos os sistemas internos, sinal, efetivamente, então ela diz o seguinte, de acordo com o manifestante, isso aí é a DRJ seguindo. O despacho deveria ser modificado, o despacho decisório que, na verdade, não conseguiu achar a retenção por falta dessa diferença de código, faça as provas apresentadas no laudo. Aí ela diz, tem aqui um arcabouço teórico do que poderia ser aceito como prova, aí que começa, aí eu volto à DRJ.
Vê-se, portanto, que a compensação do exposto está condicionada à essência do respectivo comprovante de retenção. Aí tem uma mistura aqui da alegação. Quanto aos comprovantes apresentados, dizem respeito aos códigos de retenção 6190 e 6147. E 6147 e 6190, só inverteu aqui, e 1708, efetivamente. No entanto, consideramos que a DIPJ retificadora entregue 30 de 8 de 2008, o saldo negativo no apurado não revela robustez nos dados informados no PRODECOMP, pois enquanto a DIPJ faz referência a retenções na fonte do imposto de renda recolhido pela entidade de administração pública federal, os dados constantes no PRODECOMP demonstram retenções de pessoa jurídica de direito privado. Não há como acolher, portanto, as delegações ou elementos apresentados. Ademais, caso os códigos de receita informados configurassem erro de informação, constante alega manifestante, resultaria na apreciação dos preços em novas bases, novos fundamentos materiais do crédito, equivalentes a um novo pedido, o que, como estará comprovado pela exoneração a seguir transcrita, não é competência dessa delegacia, devendo-se análise do material do contribuinte ser inventado na primeira instância decisória competente. Então, é aquela tese de ter que ser na primeira instância em si. Ela diz, na verdade, que não, aí vem, doutor Janelas, assim, diversamente do que ela alegou, a interessado, além de não trazer elementos que são pertinentes ao caso, efetivamente, não apresentou os documentos comprovadores do seu direito nos termos que dispõe a legislação, ou seja, temos ambos os fundamentos aqui. O dispositivo acima onde a prova de esquerda do contribuinte, efetivamente, aí esse final aqui está todo o fundamento que ele usou nos outros 5 processos, para dizer que o comprovante de retenção é que era o necessário para se conceder algum tipo de retenção ao contribuinte nesse comprovante. Eu trago aqui aquela minha fundamentação de aceitar no caso de erro de fato, que eu acho que vocês já conhecem efetivamente. Eu acho, na verdade, não vejo óbvio aqui, eu aprecio o erro de fato aqui. Eu trago o parecer COSIT 2, que permite até que a própria autoridade preparadora revise, mesmo após manifestação de conformidade julgada, que se retifique um erro de fato. Veja, digo, na verdade, que tem o posicionamento do CARF no sentido de a gente aceitar outros comprovantes, que não é um comprovante de retenção. Isso é importante mais nos outros processos. Os outros processos acho que estão mais baseados, eu vou relatar um deles, na questão de só o comprovante de retenção ser provável para retenção. Digo, na verdade, está na súmula 143, fala um pouco da súmula 80 aqui, porque eu vou ver que um dos indícios é que ele efetivamente ofereceu a receita prestação. Estou falando do caso agora aqui, que é o item 12 aqui do voto. Feita tal digressão, desculpa, mais especificamente quanto ao caso sob análise, eu entendo ter sido produzido pela recorrente indícios relevantes e consistentes a verossimilhança de sua alegação de erro de fato. Quais seriam erros de fato? Preenchimento da DIPJ na essência de saldo negativo pleiteado, ela não preencheu a DIPJ, só retificou depois, tem na retificadora em si. E quanto à natureza de retenção informada em DECOMP, que foram realizadas por pessoas de direito público e não privado, ela botou 1708 na DECOMP. Na medida em que os elementos que eu vejo, a retificadora mostra a existência de saldo negativo, mostra o oferecimento da tributação do relevante montante de receita e prestação de serviços. O contribuinte, de forma a se contrapor à necessidade de apresentação de comprovante de retenção, trouxe os elementos. Esses elementos agora que eu citei só tinham a página 24 a 27. Né? Vocês vão ver que na 113 a 118 tem elementos dos 3 fontes pagadoras em si, das 3 fontes pagadoras. Eu aceito assim, os elementos probatórios da participação desses 6 quartos. Então, acho que é plausível o fato dele realmente ter sido retido, ter o direito creditório e não estar sendo concedido aqui, mas poder existir efetivamente. Então, eu faço os óbitos, quais sejam, nesse saldo negativo na DPJ originária, que é o óbito que a preparadora levantou, diz não tinha saldo negativo na DPJ originária, e a autoridade de primeira instância, natureza indevida constante da DECOMP, e tem esses outros também, né? Na verdade, que ela diz, além da natureza indevida, qual era? A questão de não ter comprovante de eleição, vocês viram no voto, que tem uma série de coisas ali que estão, além de falar que não é ela que pode analisar o comprovante de retenção do contribuinte, mas eu citei basicamente esse aqui, que esse é bem um claro de troca de natureza, de rúbrica de fonte, que eu acho que poderia ser superado aqui. Então, devendo dizer start, eu volto aos autos da unidade de origem, para que se analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, à luz dos documentos à constância dos autos, oportunizando aí no contribuinte a presença de documentos e esclarecimentos adicionais e permitindo a intimação. Então, eu estou dando provimento parcial, para superando os óbitos no despacho decisório pela autoridade de primeira instância, retornar os autos à unidade de origem para que se analise o mérito do pedido, e, ao final, o despacho complementar, retornando a partir daí o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de conformidade no caso de indeferimento do pleito, é o voto, pessoal, provimento parcial.
Mas você vê que esse é um caso que tem uma certa mescla aqui, né? Que no voto da DRJ tem a questão do documento, que ele não teria trazido, e tem a questão que não poderia nem analisar que é a primeira instância, e tem a questão dele não aceitar o fato de na DECOMP estar como pessoa jurídica de direito privado, 1708, e na DIPJ o contribuinte ter posto na linha da administração pública. E em si ele também disse que isso aqui é um problema para a DRJ. Entendeu? É isso, pessoal. Está aberto aí para debates, esclarecimentos. Esse é o primeiro. Os outros são um pouco mais simples, que eu acho que a óbice maior da DRJ é na questão de não ter o comprovante de retenção. Esses processos foram meio defasados, vocês podem até olhar. Apesar da DRJ ter julgado junto, tem vários de protocolo 2008 desse contribuinte, né? E tem um de protocolo 2009, que é esse aqui. Então, acho que aí depois a manifestação foi bem depois. Os outros eu acho que ele recebeu em 2008, esse em 2013 o processo, mas aí defasou um pouco a questão, só juntou mesmo posteriormente. Esse processo do caminhão junto, não. Os outros 5 eu acho que são bem parecidos, efetivamente. Eu estava olhando aqui, porque realmente, assim, né, tem detalhes no processo, mas o que eu entendi quando a DRJ diz, olha, eu não posso fazer essa análise do direito creditório, que isso é competência da unidade de origem, e aí, ao mesmo tempo, ela diz, mas não tem prova suficiente. Aí ela fala da necessidade do comprovante de retenção. O que eu entendo, o que eu estou entendendo aqui, na verdade, é que a DRJ diz, olha, se ele tivesse trazido um monte de prova aqui depois, não seria eu que iria analisar essas provas, eu mandaria para a primeira instância que é a competente. Então, eu entendo que, nesse caso, ela determinaria uma diligência para a primeira instância. Mas, analisando que não tinha prova suficiente, que é o que a gente faz aqui, várias vezes a gente converte em diligência, né, para comprovar, para análise daquela documentação trazida aos autos, e várias vezes a gente sequer converte em diligência, porque ou ele não trouxe o documento, no caso aquele da Fleury, que a gente julgou o patrono, não, converte em diligência para verificar o direito creditório. O que é que ele trouxe o documento? Nada. Às vezes ele traz um documento que de antemão a gente considera insuficiente, e também a gente não converte, a gente nega provimento. O que eu estou entendendo aqui é que a DRJ disse, olha, não seria eu que analisaria aquele direito creditório, que isso é competência da unidade de origem, que ele vem, né, depois de um erro ali no preenchimento da DECOMP ou na DIPJ, não seria eu que vou analisar essas provas agora. De toda forma, para que se analisasse, né, para que a DRJ devolvesse para a unidade de origem para diligenciar a competência dela, né, de analisar aquilo ali, seria necessário o comprovante de rendimento, seria necessário o preenchimento correto. Eu acho até que ele supera a questão do preenchimento, né? Eles poderiam até ter havido ali o erro, né? Eu não consegui ler direito, eu acompanhei muita coisa muito rápido, mas eu entendo que, inclusive, pela ementa, né? Eu vi a ementa aqui da DRJ, em vários casos ele diz retenção na fonte, comprovação, necessidade de comprovante de rendimento, aí processo administrativo fiscal, comprovação, a impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa, não tem valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios. Eu acho que a DRJ, ela se manifestou no sentido de que não tem prova. Então, eu não posso... e se tivesse prova, não seria eu. Aí eu acho que ela mandaria diligenciar. Aí a DRJ vai e diz, não tem prova suficiente. Aí o contribuinte vai e traz mais prova. Aí eu volto tudo de novo para proferir um novo despacho, quando ele já poderia ter apresentado prova na primeira instância e não apresentou. Aí ele leva, aí não é suficiente, aí abre manifestação de novo. Eu acho que esse caso aqui seria para diligência. Se ele trouxe a documentação, comprovante que ela disse que eram necessários. Eu não vi ela botar óbice aqui, efetivamente. Ela tinha alguns aqui tem, né? Na realidade, algumas provas existiam, sim, de um dos fontes pagadoras, do item 24 ao 27. Isso aí, na verdade, ela reconhece que há. Na verdade. Deixa eu pegar o trecho aqui. Com relação ao 24 ao 27, ela reconhece que há.
que é um deles. Para os outros dois, até deve ser isso que você está dizendo, João. Mas olha o que ela diz. Ó. Quanto aos comprovantes apresentados, dizem respeito aos códigos de retenção 6190, é a folha 6 do meu voto no final, isso é da RJ. Quanto aos comprovantes apresentados, dizem respeito aos códigos de retenção 6190, 6147, 6147 e 6190. Ela reconhece a existência da prova. No entanto, considerando-se a DIPJ retificadora, o saldo negativo não revela robustez nos dados informados no PERDECOMP, porque a DIPJ faz referência a retenções e é recolhida por entidades de administração pública federal, e os dados constantes na PERDECOMP, os comprovantes de rendimentos apresentados, então você está botando comprovante de rendimento aqui, demonstração de retenção de dados por pessoas de direito privado. Então, na verdade, é isso que eu estou dizendo. Ela analisou de um dos contribuintes, dos outros não tem. Às vezes não há como acolher, portanto, as alegações e os elementos apresentados. Entendeu? Não é que não existia. Mas veja que é uma retificadora que ele fez e ainda assim manteve o erro. Porque, veja só, o que seria o correto? O correto, o contribuinte mandou a DECOMP e está tudo certinho. O DCTF casa com o DECOMP, que casa com o DIPJ, e sai um despacho eletrônico, não precisa de nada. Ah, mas o contribuinte errou, porque a DIPJ não estava casando com a DCTF, está ouvindo um despacho decisório que indefere. Aí, quando ele recebe o despacho decisório, cai a ficha. Eita, errei. Realmente minha DCTF estava errada, ou minha DIPJ estava errada. Aí, ele ganha o quê? Mais uma chance para retificar a DIPJ, a DCTF e apresentar provas. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo aqui, ele traz os comprovantes, ele fez uma retificadora e a retificadora ainda estava errada. Acho que não, eu acho que na verdade aqui a DRJ não está muito correta, não. Eu acho que a DIPJ está certa, porque o Banco do Brasil, a Caixa e a ECT, elas são da Administração Pública Federal, né? O que está errado então, é o 17... o que estaria errado é a DECOMP. DECOMP, eu acho que é a DECOMP. A DECOMP que fala em pessoas de direito privado 1708. E o código não é esse. O código não é esse. Tanto se você for olhar o comprovante de retenção, está lá aqueles códigos de retenção de pública. Entendeu? Pois é, aí veja que ela avançou ao que o despacho decisório tinha dito. Ela avançou. Sim. Mas ainda assim, aquilo que ele trouxe não comprova, ou seja, o contribuinte podia ter corrigido tudo, ter chegado e ter dito, olha, está aqui o comprovante, inclusive eu informei errado na minha DECOMP e peço correção. Aí ele não viu, o contribuinte não foi diligente, a DRJ, diante do que ela tinha. A DECOMP não podia retificar, né? Porque ele já tinha um despacho decisório. Não, ele não podia retificar o sistema, mas a manifestação de inconformidade dele já podia ter dito que ele informou. Ele diz isso na manifestação, que teria que os comprovantes, que houve retenção do Banco do Brasil e tal. Não diz assim, eu errei na DECOM, mas diz, olha, o fato de isso aí estar efetivamente com 1708, ao invés de estar com o código correto, não é óbvio para que eu tenha meu direito creditório reconhecido. Ele questiona isso. Ele não diz o seguinte, eu teria que retificar minha DECOMP e tal. Tanto que ele diz que é verdade, que estaria tudo respaldado pela DIPJ, entendeu, Giovanni? Então ele está dizendo, na verdade, que a DECOMP está errada quando ele diz isso. Ele diz, olha, a DIPJ, a retificadora, está respaldando tudo isso que eu estou compensando aqui. Isso o contribuinte diz, entendeu? Aí você entende que a DRJ não avançou na análise porque o comprovante de retenção apresentado não coincidia com o código da DECOMP. DECOMP, eu faço... E aí, aqui no recurso voluntário, ele diz que o código não era o 1708, era do comprovante e pede que seja superado. E traz os comprovantes. A DRJ também fala que realmente só tinha comprovante para um, na realidade, eu acho. Aí depois passou a ter para os outros, entendeu? E diz, olha, não caberia a mim também analisar a prova, efetivamente, aí traz tudo, né? Porque ela diz, ó, quanto aos comprovantes, são 6190 e 6147. 1708 também tem. No entanto, a DIPJ retificadora não tem robustez, porque a DIPJ faz referência a retenções na fonte e os comprovantes demonstram as retenções feitas de direito privado. 1708, 6147, 6190. Só que 6147 e 6190 não é, né? Na realidade, né? É até bom ver esse código, mas é questão de código, entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui, agora eu fiquei com uma dúvida.
Meio contrato de venda para órgãos públicos de empresa privada. É o contrário, né, na realidade. Mas é isso, pessoal. Então, acho que a discussão nossa maior é se converte em diligência ou se dá provimento parcial para retomar o PAF, né? Não, eu só queria realmente entender qual seria o óbice que a DRJ colocou para não, digamos, avançar. Porque o que eu entendi, eu disse, olha, ainda que eu contribua em processo de prova, tipo, não seria minha competência, seria da unidade de origem, eu entendo que ela falou isso, mas o que eu entendi ela dizer, não tem prova suficiente do crédito alegado. Mas ela diz que é por força da divergência entre a DIPJ e os comprovantes de retenção e a Perdecomp. Ela disse que, na verdade, a falta de prova dela é essa, que não tem robustez pelo fato da Perdecomp estar e os comprovantes de alimentar com pessoas de direito privado, códigos próprios dessas pessoas, e o contribuinte está falando de pessoas de direito público na declaração de imposto de renda. Ela diz isso. Eu pego o parágrafo de folha 7. Aí, com base nisso, nesse parágrafo, aí ela conclui. Não há como acolher, portanto, as alegações dos elementos apresentados. Aí depois começa a falar dessa questão de que mudou as bases do pedido, que ela não era competente, mas eu acho que o cerne da negativa está nesse primeiro parágrafo da folha 6 do meu voto. E qual foi a razão para não ter sido concedido o despacho decisório? O despacho decisório indefinido. Porque o despacho decisório ainda era da IPJ originária, não tinha sido retificada. Na DIPJ originária, nem o saldo negativo existia. Aí ele manda uma DIPJ retificadora. Com o saldo negativo. Após o despacho decisório. Quer dizer, ele teve uma segunda chance e retificou errado. Não, aí que tá. A DIPJ está certa. O problema é que ele traz comprovantes de rendimento e a DECOMP com diferença de natureza entre a fonte pagadora e o que ele está declarando na DIPJ. Mas quem paga ele é o Banco do Brasil, é a Caixa e a ECT. Aí você tem que dizer o seguinte, ele botou na linha de administração pública federal a retenção. Eu acho que está certo, porque na verdade são empresas que fazem parte da administração pública, nem que seja indireta, né? Aí tem que ver se aquela linha... Você tem que saber o seguinte, Banco do Brasil, ECT e Caixa Econômica, tem que botar na linha da pessoa jurídica normal, que é a 32, eu acho, ou tem que botar naquela linha da Administração Pública Federal, da DIPJ. Essa é a questão, entendeu? Ele botou na Administração Pública Federal. O que a DRJ não falou nem que está certo, ela disse o seguinte, olha, o seu saldo negativo, você está dizendo que na Perdecomp é de uma linha e na DIPJ é de outra linha. Então não tem sentido, e o comprovante de rendimento também está só em uma das linhas. Então um não bate com o outro, então não tem robustez suficiente para dizer que está certo. Isso que você está dizendo, entendeu? E na outra não tem nada, na outra tem zero. Já estou adiantando. Então é isso que eu estou dizendo, eu acho que a DRJ analisou. A gente pode não concordar com a decisão da DRJ, mas a DRJ disse, olha, ela nem botou óbice para a DIPJ retificadora, nem botou óbice para os comprovantes apresentados. O contribuinte não informou, porque o contribuinte podia ter informado, olha, eu aqui apresentando minha retificadora e colocando, eu vejo que informei errado na DECOMP, o código não era 1708, era o do comprovante, o contribuinte também não fala, aí que ela diz, olha, você não pediu, não alegou erro no preenchimento da DECOMP, é 1708, você me traz o comprovante daqui de outro código. Eu olhando aqui, o que você está na DECOMP, o que está na DIPJ, essas provas aqui não fazem aflorar um crédito. Eu acho que a DRJ analisou. Aí, quando a DRJ faz uma análise que não enxerga crédito diante da DECOMP, como foi entregue, diante da DIPJ retificadora, e viu que não tinha ali prova suficiente a demonstrar o crédito, aí agora ele vem e diz, não, olha, mas o código não era aquele, era outro. Quer dizer, ele já traz um novo argumento que ele não trouxe. O óbice ele traz aquele argumento lá e a DRJ não enfrenta, vem desde a origem. Ele está rebatendo com a nova argumentação. Eu acho que se a gente voltar para a origem, a gente vai estar dando chance para o contribuinte ficar renovando e renovando, entendeu? A DRJ analisou. Oi, Dornella, está mudo. Eu concordo com você. É exatamente essa análise que eu faço também.
não houve óbice por parte da DRJ. Quando você vai verificar essa questão de diligência ou provimento parcial, pelo menos na ótica do que a gente vem julgando, é isso. Então, a gente olha para a decisão da DRJ, Marcelo, e vê se houve algum óbice lá. Se houve óbice, ele o enfrentou, ele analisou, é uma situação de provimento parcial para ele voltar para analisar. Aí volta para a origem, né? Agora, ele avançou, ele não ficou preso àquele óbice da DRF, avançou, analisou e viu que não tem documentos, o carente de alguma coisa, e muitas vezes ele aponta para o documento e o contribuinte traz documento, então o que a gente tem dito aqui é converter o processo de diligência. Porque o problema é que depois ele tem um parágrafo que ele diz o seguinte: se fosse erro, ainda assim eu não analisaria, porque quem tem que analisar isso aqui, se erro fosse, era a autoridade julgadora, a autoridade preparadora. É o parágrafo a seguir, entendeu? É aí que fica meio híbrido esse caso aqui. Porque ele diz o seguinte: olha, ainda assim, se fosse erro efetivamente em si, não sou eu que vou apreciar. Se você tivesse me comprovado que erro houvesse, isso está escrito aqui. A competência para analisar o pedido é da preparadora, ele não analisaria. Agora, não sei se seria através de diligência, talvez, poderia ser. Poderia ser, se ele levantou, ele poderia converter em diligência, ou dizer, não, nega o provimento, porque aqui não é autoridade competente, entendeu? Poderia estar, aí não tem como saber. Porque ele, como está fazendo um fundamento alternativo aqui, ele está dizendo que, olha, mesmo que fosse erro, que tivesse tudo ok, não é a competência minha julgar. Pois é, mas então, porque o fundamento dela não tem prova. Essa prova que ele me trouxe aqui, diante dessa da retificadora da Decomp, não faz aflorar crédito. Não tem prova suficiente para demonstrar isso. Primeira coisa, ele bota insuficiência de prova. Isso é igual é muito parecido com o que a gente vem dizendo quando a questão da alteração após o DD, né? É aquela história, o que é que a DRJ faria caso ela entendesse que tem prova suficiente? Ou ela ia dizer que não aceita a divergência do código, botaria o óbice, ou devolveria para a diligência. A gente não sabe por quê, porque ela simplesmente achou que não tinha prova suficiente. É o que eu estou entendendo. Ou não? É isso mesmo. É que ela tem um adicional aqui, mas é isso. Os outros casos sem dúvida, isso que vocês estão dizendo. O último caso, vocês não tem a menor dúvida. Vocês não têm a menor dúvida que no outro caso é isso. Porque no outro caso ele está dizendo o seguinte, que não teria o comprovante de retenção. Que ele queria o comprovante de retenção. Quando ele traz novos elementos para se contrapor a isso, aí eu não entrei na discussão se seria ou não, efetivamente, o comprovante de retenção seria útil ou não. Mas nesse caso aqui tem essa questão só de ele mencionar a autoridade de mencionar só nesse caso aqui. Mas eu acho que mesmo para vocês é conversão de diligência. É porque eu acho que pode até ter essa dúvida se ela botou um óbice ou não, e aí é um obter dictum e ela acrescenta um argumento. Mas a ementa do acórdão, que é onde normalmente você procura colocar o cerne da fundamentação, ele coloca falta de prova. Ele não põe nenhum óbice aqui na ementa, dizer, olha, não podia, provavelmente teve um erro e eu não supero o erro, eu não admito a divergência de código, não admito a correção, não. Só não tem prova. E aí ele diz por que não tem prova suficiente. Olha, ele botou aqui na DIPJ tal linha tal, não sei o que lá, que já é uma retificadora, ou seja, ele não botou óbice a retificação da DIPJ, mas ainda assim o documento que ele trouxe da retificação da DIPJ não bate com a Decomp. Aí o contribuinte vem mais uma vez explicar um outro erro que ele provavelmente cometeu, que ele não tinha explicado antes, porque se ele tivesse explicado antes, a DRJ poderia ter acatado. O problema é que isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, até o próprio parecer sustenta nesses dois posicionamentos. Porque ele diz o seguinte, que você pode analisar esse erro tanto na instância julgadora como na própria preparadora, entendeu? Então, na verdade, a questão mais até um pouco, até o parecer para essas duas. Lógico, lá não fala do CARF, mas tá bom, pessoal. Então, acho que tá claro, acho que tá para votar, né? Eu, por hora, eu vou manter esse meu provimento parcial, então, ao recurso, efetivamente, sujeito a analisar melhor se eu vou passar para a conversão de erro, mas por hora, eu acho que erro de fato, eu ainda vou voltar para a origem, sim, entendeu? Sempre que eu me convencer
que pode ter tido um erro de fato, até porque o próprio preparador poderia fazer essa análise, até como diz até o parecer diz, eu vou continuar voltando para a origem, sim, vou manter por hora isso aqui. Sempre, independentemente da causa, se houve análise ou não da DRJ, sempre que houver erro de fato aqui, eu vou dar o contencioso novamente para o contribuinte por hora. Mas essa tese, eu acho boa essa tese de vocês, a diligência, de que, na verdade, já foi analisado, não caberia dar tudo de novo para o contribuinte, entendo perfeitamente. Mas, por hora, eu vou ficar no meu por cima do provimento parcial. Esse aqui eu só quis detalhar um pouco, como esse negócio fala de primeira instância aqui, talvez para vocês gerasse alguma dúvida, entendeu? O erro de fato que ele alega é o código do preenchimento da DECOMP 1708. Ou trocar linha na DIPJ, ou não preencher a DIPJ com saldo negativo ele existindo, efetivamente. Ele diz que corrigiu um erro de fato na retificadora da DIPJ e que o outro é o código de retenção, entendeu? E aí esse erro de fato ele só vem alegar em sede de recurso voluntário, ele não alegou esse erro de fato. Na manifestação ele já traz a retificadora, eu acho, uma questão de conformidade. O primeiro erro da DIPJ. Mas não alega erro de fato no preenchimento da DECOMP desse 1708. Porque ele diz, porque na verdade é a DRJ que diz, olha, isso aqui está errado. Aí ele diz, não, mas isso aqui não me impede efetivamente se for o código errado. Ele diz que o erro está, na verdade, na fonte pagadora, mas que a dissonância não impede ele de ter direito ao direito creditório que ele está pleiteando. Entendeu? Entendi. Não, tá bom. Estou tranquila para votar. Posso votar? No caso, então, eu voto pela conversão em diligência para avaliar e, enfim. Eu acho que o resultado, acho que deve, não sei, doutor Elisandro, o que acha nesse caso, mas, na verdade, eu acho que o resultado vai ser igual ao outro, mas eu vou colher os votos. A doutora Giovana, então, votou por converter em diligência no mesmo dispositivo do Lucas anterior, né, doutora Giovana? Exatamente a mesma coisa. Agora, eu vou ter que votar nos termos do voto do relator, do voto vencedor, né? Não está tendo do relator aqui. Mas, então, doutor Dornelas... resultado 6-2, presidente. Né? Eu acho também. Doutor Lisandro, é isso mesmo, né? Presidente, eu sigo o relator, eu me atenho ao que expressou a DRJ em termos de suas limitações. Então, claro, se eu mudar, eu mudo. Porque aí o relator tem toda, na minha opinião, né, tem toda a apreciação dos fatos, como você falou, a questão também de erro de fato a ser apreciado, mas nesse caso aqui, pelo que eu entendi, realmente haveria uma supressão de instância que eu acho que é prejudicial para o contribuinte a longo prazo. E prejudicial ao CARF a longo prazo também, porque nós não somos aqui uma instância competente para originalmente estar apreciando prova. Então, sigo o relator. Então, pessoal, o resultado vai ficar igual ao do... Agora, eu tenho que designar agora um relator de voto vencedor. E, presidente, na verdade... Como é que votou? Eu não vi ainda aí o Marcelo... Na verdade, eu queria só 2, não, então eu vou colher. Não, vai ser 5-3, presidente. Na verdade, eu vou manter o que eu mantive no voto do Lucas, só porque eu acho que nesses casos, como eu estou nessa linha tênue, é normal. Entre o que eu confesso que a minha tendência é acompanhar, na verdade, o relator. E aí eu acho que naquele caso, como o Lucas era o relator, ele teve um contato maior com o processo e ele entendia que era caso de diligência, eu acompanhei. Aqui, como você está entendendo que é caso de provimento parcial, eu confesso que eu também prefiro acompanhá-lo e seguir no sentido de dar provimento parcial, tá? Exatamente porque nesse caso, enquanto eu não tiver também um posicionamento, eu confesso que eu vou seguir o relator, porque no final do dia eu confesso que, assim, para o fim aqui do processo, pelo menos em primeiro momento, eu acho que até que não vai fazer muita diferença. É óbvio que depois terão alguns desdobramentos, os quais, todavia, eles são assim, a gente não tem como analisar e pensar em todos eles agora, então eu acompanho para dar provimento parcial. Tá bom, pessoal, então ficou convertido o julgamento em diligência, vencidos os conselheiros relator, Heitor, Lisandro e Marcelo, que davam um provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Eu só tenho que agora designar alguém para fazer o voto vencedor.
Eu não sei, alguém quer fazer? Dornelas quer fazer? Dornelas já está com outra, né? Era bom Esse passar... é bem simples, inclusive. Eu acho que você podia misturar um pouco. Lucas, bem você faz simples isso aí. esse? Posso fazer. Talvez dê até para usar o seu voto, e aí, na verdade, só Lucas, aí muda, muda o final, né? A providência, ao invés de dar E aí, não, o que seria bom é o seguinte, talvez, até aí é uma sugestão, né? Tentar assim, resumir essa posição da óbice e tal no voto do Lucas, se vocês puderem dar algum subsídio, entendeu? Para ficar registrado. Quando é que a gente faz porque esse é um caso em que vai ter as duas posições. Né? Ou até no anterior, Lucas, também dá, né? Sim. Mas porque no outro, como é a posição vencida, não vai aparecer a posição B. É que nesse caso aqui era uma chance de aparecer a posição minha, né, do provimento parcial, e depois vocês contrapõem, dizendo por que vocês acham que teria que ser conversão em diligência. Entendeu? Tá ótimo. Tá, Lucas? Então, na verdade, foi convertendo julgamento em diligência, por maioria de votos, vencidos os conselheiros Lisandra, Heitor e Marcelo, que davam provimento parcial ao recurso. Nós temos o voto do relator. Pessoal, agora vamos para o... Esse aí foi o 51. Só para confirmar, foi o Lucas que ficou designado? Foi designado o Lucas. Lucas tem um voto bem nesse sentido mesmo, de apontar o critério. Então, pessoal, vamos para o 52. É bem semelhante, tá? Eu vou muito mais rápido nesse aí, mas porque acontece o seguinte, o 52, o problema da DRJ, vocês vão ver que é basicamente que não tem um comprovante em si. Ele fala essa questão das rúbricas, então, mas ele diz, olha, o comprovante de retenção é indispensável. Então, a gente já pode... É semelhante, é o 52 agora. 52, é o mesmo contribuinte. Mesma coisa, ela disse, na verdade, teria uma divergência, contribuinte de manifestação entre a apurada e o apresentado na DIPJ, que teria retificado a DIPJ se de manifestação de conformidade, com respectiva obtenção da informação de saldo negativo correto, que o saldo negativo era constante na PDComp, e que era um erro de fato, efetivamente, que ela tinha cometido, efetivamente. A DRJ, aí que tem, ela diz o seguinte, somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil. Nesse caso aqui, a decisão da DRJ é um pouco diferente. Eu trago aqui, efetivamente, a DRJ diz, tem toda aquela fundamentação exatamente a mesma, DIPJ retificado e original, e DCTF original, e ela vem com o seguinte, naquele caso lá. Vê-se, portanto, que a compensação do imposto de contribuição está contida na existência com o respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é o aprovado mediante a normativa da administração tributária. Logo, qualquer documento anexado que não comprovante de retenção não constitui comprovante de retenção do imposto de renda do sistema da legislação de regência, efetivamente. Aqui, vocês podem olhar que o contribuinte, que ele trouxe o razão, a DIPJ retificada, a original e a retificadora, mas aqueles comprovantes não estavam na manifestação. Aí, com isso, depois, ele traz os comprovantes, que nem aquele do Banco do Brasil tinha, porque esses processos são anteriores ao outro. Então, os comprovantezinhos que ele trouxe naquele outro processo, ele só traz agora aqui em sede de recurso voluntário. Aí tem essa diferença, eu acho que é muito mais claro a posição de vocês até da diligência aqui. Não existiam comprovantes de retenção. A DRJ diz o seguinte, olha, eu quero comprovante de retenção. Aí o contribuinte traz alguns elementos agora, que até um comprovante até no modelo aprovado, e os outros não. Esse caso é diferente, entendeu? Porque não havia prova antes de comprovante de retenção, e a DRJ aqui com isso barra nisso. Aí ela fala depois da questão da rúbrica trocada, da perda de compra e tal. Mas você vê que o cerne dela aqui nitidamente eu quero comprovante de retenção e não consta dos autos, entendeu? E esse é o que se repete nos outros processos todos, agora, dos 52 até os 56. Aí o contribuinte traz os comprovantes, agora que ele julga comprovante de retenção, então aí nesse caso aí, estão nas folhas 143 e 144, que esse processo é só do Banco do Brasil, o comprovante de retenção. Mas alguns outros têm as 3 fontes, mas é a mesma sistemática que o contribuinte traz os comprovantes só em sede de recurso voluntário. Na época da manifestação só existia a DPJ retificada e as DCTFs, acho que ele trouxe também. Efetivamente, ele trouxe como elemento de prova, efetivamente, para dizer que tinha feito um erro de fato. Então, é isso, pessoal. Esse é do 52 e 56. Eu acho que o resultado é o mesmo, né? Agora, tem que como a DRJ exige o comprovante de retenção e a gente já tem súmula que a comprovante de retenção não é o único documento, e ainda tem questão que, como ela coloca isso como necessário,
E aí, talvez, nesse caso, seja efetivamente um óbice, porque ela não analisou porque não tinha comprovante. E aí, ele tinha trazido o livro Razão, e ele tinha trazido outras documentações que poderiam comprovar. Inclusive, a questão do oferecimento à tributação, que eu não sei se foi colocada pela DRJ, porque se a gente está falando de fonte, não basta a comprovação da retenção, e ela não avança porque ela exige o comprovante. Ela nem analisou isso. Eu que analisei aqui para me certificar do erro de fato, mas não tem análise. Eu fui na DIPJ e olhei as receitas de cada trimestre para olhar, mas a DRJ não fez essa análise, não. Entendeu? Então, eu acho que nesse caso eu sou favorável, se o relator estiver votando por devolver para a origem, eu sou favorável em razão da súmula CARF 144, porque ele já tinha trazido os documentos necessários que não foram analisados, que era o livro Razão e tararau. Além do que, em superado esse óbice, cabe à unidade de origem verificar o oferecimento à tributação. Uhum. Nesse caso, você estava votando por voltar para a origem. Provimento parcial também. Tá. Então, tá bom. Nesse caso, eu vejo claramente o óbice. Né? Concordo. Então, se for isso, já podemos votar? Já podemos votar. Eu acompanho o relator. Tá bom. Provimento parcial. Então, acho que agora esse vai ser unânime, né? Então, vamos lá, doutor Dornelas. Tá no mudo, Dornelas. Tá mudo. Também, eu não vou alongar a discussão, não. É pouco de fundo para muita bala. Então, tá bom. Então, provimento parcial. Essa máxima é boa, eu gosto dessa. Doutor Lisandro. Essa bala com um pouco de fundo. Pode relator, presidente. Se ele fosse morrer realmente esse aqui, mas ainda vai tramitar bastante esse processo. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Rafael. Nesse caso, acompanho sempre, presidente. Com retorno para DRF, né? DRF. Eu botei na unidade de Você chegou a citar a súmula, Heitor? Não viu? Cheguei a citar. Citei até a súmula do oferecimento, aquela 80 que tem que estar oferecido. Citei sim. Mas eu sei até nos outros também, né? Porque para mim também, até para dizer que teve erro de fato, eu tenho que ser um erro de fato, justificado por isso, senão eu já jogava fora. Eu fiz o recurso, né? Jogava fora, não dava provimento. Mas então, doutor Lucas. Eu acompanho o relator, presidente. De fato, entendendo que tem um óbice aqui. Também, presidente. Então, pessoal, esse dos 52, acho que a gente vai até agora os 56, dá provimento parcial recurso para retornar à origem, efetivamente. Então, agora a gente tem o doutor Marcelo, que acho que vai votar, finalmente relatar pela primeira vez, né, vai estrear, né? Depois de longo tempo. Volkswagen do Brasil. Saldo negativo também, divergência da IPJ pelo DECOMP e bem-vindo, doutor Marcelo, a relatoria aí. Obrigado, presidente. Eu não entendo, tá? Aqui, na verdade, de início, eram 3 processos da Volkswagen, Sim. todos, de certa forma, relacionados entre si, quer dizer, um dependia do outro. E daí eles pediram a retirada de pauta só de um, eu fiquei sem entender nada, mas enfim. Então, tem o 57 e 58, que está lá na pauta, compensação. Estou abrindo aqui. Vamos julgar o 57 e daí o 58 é uma consequência. Tá. Minha primeira vez, tá? Me perdoe que eu não sei se eu vou conseguir resumir da maneira sucinta que os senhores o fazem. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, prometo. Bem, TECOMP, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de crédito tributário, saldo negativo no calendário 1999, formado a partir de retenções na fonte, pagamentos, compensações de estimativa no valor de 175. E aí teve o despacho decisório, está aqui no meu relatório, os pagamentos foram confirmados, as estimativas foram confirmadas e as retenções não foram. Então, o problema que a gente tem aqui é a retenção com ponto de saldo negativo. A unidade de origem identificou isso, o contribuinte recorreu, e aí a DRJ julgou improcedente manifestação de conformidade. Está aqui, disse aquele julgamento básico, clássico, de fonte, diz, não tem
não identifiquei no sistema e não encontrei, aí você não apresentou comprovante. O processo é basicamente isso, tá? É bem simples, e é discussão de fonte. E aí, já no meu voto, se vocês pegarem, consoante visto, pelo breve relato do caso, saldo negativo 99, todas as parcelas, apenas os valores de fonte não foram confirmados. Estou na página 5 do Word, tá? E aí eu venho, listo, trago aqui de novo, que foi decisório, para mostrar os dois valores que não foram confirmados. Na verdade só foi um dos valores não foi confirmado, né? 5273. Segundo a DRJ, em pesquisa aos sistemas da Receita, não identificou as retenções. E aí, no recurso voluntário, o contribuinte apresentou os comprovantes de retenção. Vamos lá. No primeiro deles, folha 186 do processo, são informadas retenções no valor total de 92 mil, realizadas pela fonte pagadora Volkswagen do Brasil, CNPJ. E aí eu coloco aqui o comprovante, tá? Já o segundo comprovante foi omitido, e aí eu estou adiantando o provimento exatamente com base nesses comprovantes. O contribuinte apresentou os comprovantes, os quais, de fato, demonstram as retenções, exatamente o código, o ano calendário, tudo direitinho, 1999. O primeiro, só um detalhe, tá, que aí, inclusive, é informado já no acórdão da DRJ, se vocês olharem o primeiro comprovante de retenção, que eu anexo aqui, se vocês olharem aqui, vai estar Audi. Na verdade, é porque ela foi incorporada. A DRJ menciona isso. Talvez até tenha aqui no meu voto, mas agora é a Volkswagen. E já o segundo comprovante foi emitido pelo Unibanco. E nele constou a retenção no montante de 2 mil. E aí, se vocês olharem aqui também, comprovante da Unibanco, à época, não era Volkswagen, era Audi. E aí, por isso, que eu confirmo esses valores, os quais deveriam, portanto, integrar o saldo negativo. É bem simples. Se vocês quiserem que eu coloque a cópia do processo só para confirmar essa documentação, posso colocar um processo, mas é basicamente isso. Está aberto, eu só ia... Será que não seria conveniente confirmar se as receitas equivalentes fazem parte das receitas declaradas? Aí como e aí eu já adianto um posicionamento meu, tem vezes, tá, que a DRJ questiona isso. Foi oferecido, foi como aqui não se tocou nem nós, não, assim, não foi posto em discussão, eu confesso que eu nem me preocupei, eu de fato não sei, ninguém levantou esse ponto. Então é algo eletrônico. Então, quando há retenção, ele pega, o computador vai lá e checa faz o cruzamento, entendeu? Como não tinha, aí esse cruzamento realmente não foi feito. Mas como esse dado vem aparecer, esse documento vem aparecer, eu acho que seria o caso de verificar. De confirmar se foi... Tá. Não, assim, não me opõe, tá 1999, então, assim, faz Eu até julgava como tu julgaste aí, né? Mas por alguns processos aqui, a Giovana, inclusive, me chamou a atenção em relação a esse ponto. Aí eu mudei entendimento nesse sentido. Não sei se uma diligência, não sei. Aí o fechamento eu não sei o que seria. Né? Eu acho, Marcelo, talvez nesse caso a análise não avançou, como o conselheiro Lisandro falou. Não existia. Se o sistema tivesse checado a fonte, ele ia checar o oferecimento da tributação. Aí ele parou num primeiro requisito e não avançou. Isso aqui eu acho que é um óbice. Então, assim, ele não avançou, a gente pode chegar e dizer assim, não, agora que a comprovação da fonte está ok, eu quero que você comprove o oferecimento da tributação. Aí eu acho que tem que realmente mandar para a origem, dizer, superar a questão da comprovação, está comprovado, mas o contribuinte jamais foi indagado para comprovar o oferecimento da receita da tributação. Aí eu não sei, também poderia ser o caso, diligência, a gente baixar e dizer, foi oferecido ou não foi? Aí a unidade de origem dá o veredito dela, se foi oferecida a tributação, ok, a gente considera, se não considera, ou vai, como não se avançou nesse ponto, a unidade de origem vai dizer se foi oferecida ou não a tributação e oferece recurso. Até eu estou na dúvida agora. Se... Nós já julgamos, tem voto aí.
é exatamente nisso da conversão de diligência nesse caso. Mas a gente pode... Porque também, assim, várias vezes, quando não tem a comprovação da retenção, no caso, o despacho decisório é automático, é eletrônico, ele não avança. Mas a DRJ, quando vê que não tem a comprovação, várias vezes ela diz, olha, não tem a comprovante de retenção e ainda assim seria necessário o oferecimento da tributação. Aí o contribuinte já vem com as duas coisas. Ele vem com o comprovante e vem demonstrando o oferecimento da tributação. Mas, nesse caso, você não pode nem exigir que o contribuinte viesse com essa prova, porque a DRJ não falou. Por isso que a gente já converteu em diligência para poder mandar o contribuinte, intima o contribuinte a produzir essa prova. Produzir prova. Exatamente, eu lembro já dessas diligências. Faz tempo, mas é isso que eu estou dizendo. Ainda que a gente faz a diligência mandando intimar porque o contribuinte não foi cobrado, ou a discussão girou só em torno do comprovante de retenção, ou seria um despacho para produzir novo despacho decisório, superando o óbice da comprovação, intimando o contribuinte a comprovar a retenção. E aí talvez seja o melhor despacho, né? Porque aí se a gente faz uma diligência e a diligência diz, não encontrei aqui, ele não ofereceu essas receitas de tributação. Será que não haveria supressão de instância? Isso que eu digo. Justamente esse que é o problema. Aí talvez seja melhor dar provimento parcial, né? Para dizer, beleza, comprovou. Agora volte e agora analise se isso aqui foi oferecido. O problema é esse, quando você converte de diligência esse processo aí, se tiver alguma questão relativa ao oferecimento da tributação, por exemplo, se fosse uma retenção aqui de aplicação financeira e ter aquela briga de que não está na DIPJ no momento tal, porque eu, na verdade, resgatei no momento X mais 2, não no momento X. A gente vai se manifestar sobre isso aqui no CARF, se você converter em diligência. Entendeu? Tem esse problema. Nesse caso, eu não me oponho ao provimento parcial, não, e eu acho que daqui para frente eu vou, inclusive, votar dessa forma. Eu já votei diferente. Aliás, também foi assim com várias questões, onde eu fazia diligência e depois provimento parcial. Então, o critério é esse, não há óbice. No caso aí, eu acho que é um óbice mesmo, claro. Então, eu sou favorável a acompanhar o relator no provimento parcial. Eu também não me oponho, não. Então, o Marcelo estaria mudando. Pode ser, ao invés de provimento, eu dou parcial. Só para confirmar. Quer dizer, confirmar não, né? Agora eu vou mandar a origem olhar se oferecer. Você sabe qual é o problema? É o seguinte, é que na conversão em diligência pode haver uma supressão de instância. A gente pode não enxergar, talvez, não estou dizendo que tenha havido em nenhum desses que a gente julgou, não é isso. Mas quando se dá o provimento parcial para começar o rito de novo, você se assegura que não houve, entendeu? De fato, é melhor para o contribuinte. Agora, Marcelo, dar provimento contrário à súmula é sempre um ponto sensível, né? Porque tem súmula dizendo que é necessário o oferecimento de tributação. Mesmo que não houve discussão até agora, não dá para passar por cima disso. Sim. Mas aí vê só, como é que eu estou dizendo que eu estou descumprindo uma súmula se ninguém disse aqui que não houve? Não, mas ele já mudou, Dornelas. Mas ainda que eu não tivesse mudado, imagina. Não foi objeto aqui. Como é que eu vou estar dizendo que eu estou descumprindo uma súmula se o objeto da súmula sequer foi suscitado nos autos? É porque a súmula é dirigida ao conselheiro, né? Então, se a súmula pede para poder colocar uma obrigatoriedade a aferir se houve oferecimento de tributação, eu acho. Mas, enfim. Você mudou o voto, eu só quis mesmo dar uma contribuição para você não entrar numa discussão desnecessária. Claro. Uhum. Não, e tem outra coisa, né? É óbvio que todo mundo quer que tenha sido oferecida a tributação, obviamente. Né? Ninguém nunca vai se objetar a isso, porque, na verdade, ninguém quer dar direito de credor aqui para o contribuinte com base em coisa que não foi oferecida. Então, na verdade, até... É que às vezes, né? Eu acho que até às vezes dá para ver, eu também não sei, às vezes, né, Marcelo, acho que em muitos casos você voltou assim, porque é muito fácil ver isso, normalmente. Você vê que, por exemplo, às vezes é difícil não vir em discussão de saldo negativo, a DIPJ não está nos dados.
Então, na verdade, não tem nem esse questionamento, não faz nem muito sentido esse questionamento. Você vai lá e está lá. Agora, quando faz, realmente, eu também acho que tem que fazer a origem. Não sei, no meu caso, eu olhei lá, tinha 30 e tantos milhões lá, ele queria um percentual irrisório, perto dos 30 e poucos milhões de receita em si. Você olha a DPJ, como a DPJ sempre é questão aqui, para mostrar o saldo negativo na 12A, normalmente está presente nos autos. Aí, normalmente, por isso até que às vezes essa questão nem vem para os autos, já se viu que não é o caso. Entendeu? Agora, se for olhar, tem esse problema de poder, né? Que eu já peguei na DRJ várias vezes essa discussão aí, de que o contribuinte dizendo que eu fui glosado porque não fui oferecido, a doutora Giovanna também já deve ter nós visto várias vezes. Eu oferecia, mas é que, na verdade, minha aplicação financeira resgatou diferente. Então, tem descasamento, aí a gente faz uma janelinha de 3 anos, normalmente, para ver se nos 3 anos bate, que aí tira o descasamento um pouco, dá uma amenizada, né, um amortizado. Mas é isso. Então, doutor Marcelo, mudou para provimento parcial, é isso? Isso para confirmar o oferecimento. Aí, se quiser citar a súmula, acho que é 80, né, Heitor? Diz assim, considerando que só foi discutido a retenção e não foi visto em razão da súmula CAF 80, que determina que para constar tem que ser oferecida a tributação. Fechado. Pronto. Então, eu acompanho o relator pelo provimento parcial para retorno à origem. Agora, só uma coisa, pessoal. Essa questão da comprovação, então, a gente vai dar como boa já, né? Isso vai, se vocês quiserem olhar. É só para dizer que o escopo dessa provimento parcial é um pouco diferente do anterior, né? Só para o doutor Marcelo saber. É só para fins de oferecimento, né? Para verificar o oferecimento. Marcelo falou que estava tudo direitinho, né? Pode ter certeza que se a comprovação não for boa, a origem vai dar um coice, a gente vai saber no despacho decisório que ela também não é obrigada a homologar. Eu acho que a gente não precisa fazer muito, né? Tá bonitinho. Aí, se tiver alguma coisa errada... Então, pode botar até mais genérico, então, para verificar a liquidez e certeza do direito creditório, incluindo o oferecimento de tributação, algo assim, entendeu? Não travar eles. A minha dúvida é a seguinte, vai travar no provimento parcial para só olhar o oferecimento ou não? Isso é que eu fiquei em dúvida aqui, entendeu? Eu não vou botar... Acho que não deve travar, não. Eu acho que não também, acho que pode estar uma coisa mais aberta. Então, pode pegar até do anterior mesmo, então, para analisar a liquidez e certeza, intimar o contribuinte também, né? Inclusive, já peguei, que eu tinha colocado no meu, que eu disse que fui, vim, voltei, fui e voltei. Eu peguei o do seu, já uso aqui também. Na verdade, eu acho que eu peguei esse de algum... Na verdade, isso aí não... Eu peguei de alguma outra pessoa também. A gente vai roubando e vai virando nosso. Eu não tenho direito autoral nenhum sobre isso aí. É zero mesmo. Entendeu? Na verdade, foi o teor da decisão, eu peguei. Na verdade, que assim, né, a gente vai, na verdade, vai acrescentando ao anterior, né? É bom intimar o contribuinte e bota uma linha e tal. Então, pessoal, 57, vou dar provimento parcial, doutor Marcelo, eu vou colher os votos, doutora Giovanna. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também. Doutora Bianca. Acompanho. Doutora Lisandra, desculpa, lei. Ficou parcial com a questão do oferecimento, não é isso? Isso. Tá. Doutora Lisandra, me desculpa, lei, na verdade. Vai chegando. Também com relator, presidente. Desculpe mesmo. Já votou. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos. Dá provimento parcial ao recurso. Nós temos o voto do relator. Eu vou deixar assim, tá, doutor Marcelo? Depois aí fica mais aberto para você. Alguma dúvida e tal, tem como a gente mexer um pouco nisso aí. Que vai ter ainda a revisão de ata, vai dar tempo de pensar até lá se quer que a gente faça alguma coisa diferente aqui. Eu normalmente eu deixo assim, tá? Mas é que às vezes o relator prefere que seja mais explícito. Aí eu normalmente eu acedo ao que se demanda. Mas vai ficar assim, na nível da provimento parcial ao recurso voluntário, nós temos o voto do relator. 58 agora, doutor Marcelo, que o registro de pauta é o 59, né? Agora isso, exatamente, agora é o 58. O 58, aí ele decorre logicamente desse 57, mas aí, e aí eu vou explicar aos senhores, porque para mim pouco importa o julgamento 57, tá? O meu julgamento 58 foi com base no julgamento anterior do 57 que eu tinha dado provimento, mas independente disso, para mim nem seria necessário. Então vamos lá. O 58 também, atribuição, sendo que aqui a gente vem para o saldo negativo
de 2004. E o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, não foi homologado o saldo por causa exatamente de estimativas compensadas, 65 mil. Uhum. O que são essas estimativas compensadas no valor de 65 mil? E aqui tem um detalhe que eu não vou nem entrar, porque a própria DRJ já resolveu isso, tinha uns valores que não constavam aqui do saldo negativo, a DRJ identificou, incluiu, enfim, morreu na DRJ sair. DRJ, por isso que a DRJ julga a manifestação procedente em parte, a manifestação de conformidade. E o que é que fica improcedente e resta para a gente julgar aqui? São exatamente os 65 mil, se vocês olharem aqui na página 2, são exatamente os 65 mil da compensação que a gente acabou de julgar de 57, ó. Aquela compensação que a gente agora do provimento parcial, ela matava a estimativa de fevereiro de 2004, no valor exatamente de 65 mil. A DRJ, que a gente for para olhar, essa compensação aqui do 58 disse, não consigo reconhecer esse valor aqui de 65, porque, na verdade, você, inclusive, perdeu, e aí, de caso, de fato, lá naquele processo lá, ele tinha perdido também na DRJ, você perdeu naquele processo lá, na DRJ, e seu crédito não foi reconhecido, quer dizer, a sua homologação não foi compensada. Então, você não poderia ter utilizado esse valor aqui, essa estimativa de fevereiro, já que ela foi compensada com crédito inexistente. Vamos dizer que até então ela era inexistente. Aí eu julguei aqui, meu voto aqui é no sentido de que eu falo, de fato, eu acabei de julgar o processo 57, eu estou homologando a compensação da estimativa de fevereiro. Então, beleza, aqui tem que matar, 65 mil. E ainda que eu não homologasse aquela compensação lá, e aí é aquele entendimento que eu entendi para vocês aqui, vocês não aplicam, eu teria que autorizar, ou pelo menos admitir, a utilização dessa estimativa aqui no saldo. Por quê? E aí vem aquela questão que é aquele julgado lá que vocês não aplicam da solução de consulta, que diz que a declaração de compensação, ela confessa o débito, e aí, se eventualmente ele não for homologado, o débito vai ser cobrado em processo próprio, blá, 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 e tem todo aquele argumento lá. Então, eu digo aqui que eu homologo a compensação, primeiro porque eu confirmei aquela estimativa, eu confirmei aquela compensação, de modo que remanesceria o valor para ser utilizado aqui em fevereiro, e ainda que eu não tivesse confirmado, que eu não tivesse homologado aquele processo lá, eu deveria considerar. Então, meu voto é exatamente nesse sentido. O fundamento, tá, é o processo anterior, o julgamento do processo anterior. Mas eu digo que, ainda que aquele processo tivesse sido comigo, eu admitiria essa compensação. Então, na verdade, eu acho que mantém o provimento, né? O relator mantém o provimento, porque ele vai usar Mas pelo segundo fundamento, né, Marcelo? O primeiro fundamento foi embora, o que deu por parcial apenas. Então, aí você teria que alterar para deixar o segundo, e aí agora a gente vai... Porque como o primeiro não ratificou... aí digamos que hoje a situação daquela estimativa está pendente de compensação, porque o outro processo está pendente agora na origem, porque a gente mandou para a origem, né? Então... Nós teríamos duas soluções aqui. Ou você suspende, né? Eu acho. A maioria aqui suspende. Eu faço sobrestamento para aguardar decisão de mesma instância. Não, eu não aguardo nem a definitiva, Dornella. Se tem outra do CARF, digamos, contrária, eu dou na mesma instância, que é um... Você mudou, né? Hã? Eu uso aquele, inclusive, um que você mandou aqui no grupo da gente, que quando tiver prejudicialidade, a gente aguarda a decisão de mesma instância. Você põe no grupo. Aquele artigo lá, certo. Aquele artigo. Então, eu não precisaria nem da definitiva, porque, na verdade, na hora que, digamos, eu não desse, porque outra decisão do CARF não foi dada, isso vai subir conjuntamente, entendeu? Vai ser objeto de conjunto. Ou na primeira instância, então. Agora vai ser na primeira instância, né? Quando a primeira instância negar, você acha que esse aqui já poderia andar? Não, eu aguardo na mesma instância, eu sou segunda. Sim. CARF é segunda. Eu aguardaria que aquele processo que a gente determinou o retorno para a origem no mínimo, tenha um julgamento no CARF. Na turma ordinária. Na turma ordinária, sem ser Câmara Superior, na mesma instância. Mas aí que agora a gente vai ter uma situação engraçada, porque vê só, porque eu até pensei, na verdade,
em não aplicar aquele entendimento que eu tenho de usar, de autorizar a utilização da estimativa de saldo negativo independente da homologação no processo, digamos, de origem. Pensei em não usar isso e mandar suspender, sobrestar. A grande questão é, se quando volta do sobrestamento e diz, ele não ofereceu a tributação lá ele não foi homologada. Beleza, vou dizer para mim aqui nesse processo, mas não interessa, porque para mim não importa. Então, teria que voltar com o meu argumento. Então, assim... Você já pode votar pelo seu. Então, mas é a situação engraçada que eu falei, porque aí, beleza, alguém vai ter que fazer voto vencedor pelo sobrestamento, e aí eu vou ficar com o processo principal, né, em tese principal, assim, esse aqui está sobrestado por causa dele, e alguém vai ficar com esse processo aqui. Então, quando eu lá voltar, eu vou ter que dizer, Zé, voltou, vai, julga. A gente vai ter que combinar de julgar junto, não é? Não, na verdade, vai sobresstar na origem, né? Nosso propósito é que vai ficar na origem. Aí assim que voltar, ele volta para o CARF. Mas ele vai voltar para mim ou para quem mandou sobrestar? Não, na verdade, eu acho que não tem esse direcionamento. Você pode nem estar aqui, né, na realidade. Né? Ele voltaria para você. Ele voltaria para você. Se você tiver aqui... Se você for vencido no sobrestamento, ele vai ficar sobrestado e vai voltar para você. Aí, se você ainda tiver no colegiado, você pode manter o seu voto de que... Você diz o seguinte, eu já achava isso há muito tempo atrás. E continuo achando que era para compor. E aí, digamos que não tenha sido reconhecido, o restante vai votar por negar provimento, ou se for confirmada, dar provimento. Eu já dava provimento há muitos anos. Há muitos anos. A solução que a gente sempre deu, eu acho que eu vou continuar, Giovana, dando essa solução, até depois de um voto de Edeli, e Fernando me chamou a atenção, assim, quando digamos assim, o processo origem, né, para usar as palavras de Marcelo aí, for negar ou dar, beleza. Mas quando for provimento parcial, aí talvez precisa de um relatório conclusivo lá da turma de origem, e isso só pode ser dado depois na decisão final, tem que dar um prazo para o contribuinte e voltar para a gente redondo. Eu acho que eu vou continuar sobrestando com decisão definitiva, por esse motivo. Eu também eu preferia que fosse definitiva, né? Mesmo porque... Agora se fosse multa isolada, com compensação, beleza. Não, eu acho assim, né? Eu não me oponho. Porque eu acho o seguinte, né? Na verdade, dificilmente esse processo aqui, ele vai ter recurso especial, porque a situação fática e tal, não é muito divergência jurídica. Então, possivelmente, a maioria dos casos vai ser o seguinte, quando tiver um julgado do CARF sobre aquele, já é o definitivo, entendeu? Administrativo. Deve ser. Aí também, Marcelo não vai ficar na situação incômoda de receber o processo. Então, desse jeito, ele não vai receber. Você vai receber com o definitivo, aí você julga. E diz, mas eu disse, agora aí tem outro negócio, né? Se vier depois que ele não ofereceu a tributação e não foi cobrado, aí você vai dizer, nossa, você sabe que vocês tinham alguma razão nisso, efetivamente. Sabe qual é o principal problema disso aí? Eu acho que é quando você fosse conceder restituição, agora que eu não sei se você também adere para restituição, eu sei que é um caso diferente, mas é que aquele parecer não limita, né? Ele diz que na restituição também se aplica. Aí tem que tomar um pouco de cuidado quando você for usar para restituição, que ele disse, na verdade, que a justificativa lá da restituição é a seguinte, que haveria compensação de ofício antes de restituir. Então, não teria problema de restituir, mesmo que não tivesse verificado se a estimativa era boa ou não, podia até restituir o saldo negativo. O problema é que quando está normalmente em recurso, esse valor compensado aí da estimativa, ele não vai ser compensado de ofício, não. Se for para a STJ, o pessoal consegue tirar essa compensação fora. Então, na verdade, fica esse problema, né? Mas então até o parecer tem esse problema, que você ia chegar lá, nossa, eu restituí, agora não ofereceu a tributação, a estimativa era ruim, entendeu? Corre-se esse risco.
Entendeu? Aí eu sei que aqui é compensação, não está discutindo isso, mas eu sempre olhei essa baliza de restituição um pouco de medo dessa hora de ficar antecipando para depois cobrar no processo estimativo do contribuinte. Mas isso é outra discussão, isso aí. Então, vamos lá, o voto do Marcelo no final ficou, esquecendo o outro, vota por dar provimento, porque a estimativa deve compor o saldo negativo conforme a solução de consulta que é aplicada na Receita Federal. Eu acho que Bianca votava assim, votou atrás, e agora está com a maioria, né, Bianca? O Marcelo, parecendo normativa, né? Esse tema, volta e meia, a gente dá uma revisitada, né? Então, conversa e a gente se alinha de novo, e daqui a pouco... Eu vou fazer o seguinte, então, posso votar, presidente? Pode sim. Doutor. Então, eu vou abrir divergência para sobrestar o processo até decisão definitiva. Doutor Dornelas. O que eu considero prejudicial. Eu acompanho o voto vencedor da divergência. Nossa, estou antecipando. Olha. O redator, não. Eu acompanho o redator do voto vencedor, desculpa. Ele acompanha a divergência. Doutor Lisandro. 3 pelo sobrestamento. Então, doutora Bianca. Vou com a divergência. Sobrestamento. Doutor Rafael. Acompanha a divergência, que é como eu voto também, presidente. Sobrestamento. Doutor Lucas. Também, mantendo a linha dos outros votos aqui na turma, acompanha a divergência. Eu também acompanho a divergência. Então, na verdade, ficou por maioria de votos sobrestar o processo da decisão definitiva do 57, né, doutor Marcelo? Depois, isso aí normalmente o que acontece? A gente cita lá. Agora, era bom designar alguém que já tivesse o votinho pronto, né? O Lucas já está com um também. O doutor Lisandro pode fazer esse, do sobrestamento? Pode ser. Eu acho que ele travou. Tá bom, então, por maioria de votos. É bem tranquilo também esse voto. E eu não sei por que o contribuinte pediu para tirar o 59, mas aí o 59 ia ser basicamente a mesma coisa, porque o 59 dependia desse 58. Então, o 58 dependia do 57 e o 59 dependia do 58. Então, Lisandro, é decisão definitiva, né? Decisão definitiva é aquele praxe, presidente, que é relatório conclusivo, depois vista o contribuinte, depois volta. Sim. Se vocês quiserem, tem alguém que acha que tem um voto mais fácil, talvez, já pronto, porque eu até tenho também, eu posso até passar para alguém queira fazer. Se o Lisandro quiser, eu posso fazer também isso aí. Tá bom. Ou então eu passo para ele, como ele quiser. Não, o Rafael acho que falou que tem, né? Eu vou tentar então pronto, tá bom. Ótimo. O Rafael fez uns desses recentemente, logo que ele chegou tinha uns desses. A gente discutiu um negócio de sobrestamento, por que não adotava o parecer. Não sei se vocês se lembram disso. Que eu acho que tinha alguém. Quem é que estava. Não tinha em algum momento algum. Acho que tinha algum suplente do contribuinte. Tinha Bárbara e. Bárbara e Mauritânia. Não, a gente já teve o doutor Sérgio, não teve aqui em algum momento? Acho que teve também. Mas aí o doutor Rafael não estava ainda, é verdade. Não. Então vai ficar o Rafael designado para redigir o voto vencedor? Sim. Aí o doutor Lisandro foi para um outro que seja mais fácil, só para pegar esse final aí que o doutor Daniel falou que algumas pessoas já têm, outros não têm aqui, a gente já facilita as coisas, porque voto vencedor sempre é uma coisa que, teoricamente, é só trabalho extra, né, na realidade, né? Ganha aquelas horinhas e tal, mas normalmente não comporta trabalho e tal. Então, pessoal, por maioria de votos sobre esse processo de julgamento definitivo, eu não vou citar o processo até aí depois a gente cita aqui, mas é o outro, né, doutor Marcelo? É o 903890, né, que ele depende, né? É o item 57, é só melhor copiar e botar lá. Eu vou botar. Tá no mudo. Depende do 2010-51, final. Tá bom, é o 57. Por isso que eu botei mesmo. Sobre esse processo de julgamento definitivo nos termos do voto do vencedor, vencido o doutor Marcelo, relator, que dava provimento com fulcro no parecer normativo COSIT 1 de 2018. 59, então, retirado de pauta. O próximo do doutor Dornelas é um retorno, acho que é só um mesmo, né? Não, são dois processos. São dois, presidente. 60 e 61. Esse aqui, acho que esses dois são rápidos, podemos jogar de vez, em bloco. Tá bom. Essa mesma discussão tivemos
na semana, no mês passado, vocês vão lembrar, onde eu retirei do voto a expressão falta de zelo, que nosso amigo aí me ajudou, destacou, o Lisandro, né? Então, é o mesmo período, ano calendário 2004, aquele processo do mês passado, mesmo contribuinte, Sabesp. A discussão aqui é a mesma discussão, a questão de dizer que é saldo dizer que é pagamento devido e é saldo negativo, né? Do mesmo jeito que aconteceu lá, a DRJ pediu para juntar o processo, depois aí não juntaram, o Fabiano julgou em segunda instância apenas um processo, esse mesmo processo que ele julgou foi para a Câmara Superior, a Câmara Superior convalidou que fizesse apuração parcial, um retorno para a DRF, mesmo jeito que aconteceu do outro. É o mesmo período, é a mesma coisa, sendo que lá é contribuição social e esses dois processos aqui, imposto de renda. Aí, nesse nosso aqui, né, que não acompanhou o rito da Câmara Superior, esse nosso aqui, foi julgado anteriormente, eu era o relator, nós convertemos em diligência, foi para a origem, ele fez a diligência considerando apenas os DARFs, pegou os DARFs e não considerou compensação porque tinha processo independente de julgamento, então não considerou e voltou para e eu estou no mesmo sentido dizendo que ele aguarde a decisão definitiva lá para fazer a diligência considerando as informações da IPJ, né? Do mesmo jeito. A diferença é que eu cito aquele artigo, Giovana, que nós acabamos de falar aqui, o artigo, o anexo 2 do artigo 6º, parágrafo 4º, 5º do RICAF, com relação à desnecessidade de aguardar resultado de processo judicial. Então, entendo que a questão da prejudicialidade externa ela não é aplicável aqui, porque o regimento ele prevê a desnecessidade, então dá para aplicar subsidiariamente o CPC, né? Mais ou menos esse o raciocínio, então a gente fecha esse raciocínio pedindo para aguardar. Eu faço lá no relatório, eu digo aguardar a decisão final na esfera administrativa, eu coloquei bem negrito isso também lá, da mesma forma que eu fiz no anterior. Para a gente andar, a não ser que alguém tenha mudado de voto, no julgamento do mês passado, que é o mesmo caso, quem não votou comigo foi Heitor, Rafael e Lisandro, que negaram o provimento. E o resto me acompanhou convertendo o processo em nova diligência. Eu acho que eles não acompanharam justamente porque eles não aceitam a mudança do tipo do crédito na DECOMP de pagamento indevido para saldo negativo. Eu acho que está tranquilo. Bianca talvez tenha alguma dúvida, mas a gente julgou o mês passado e a gente já julgou isso, Bianca, que o Roberto, eu acho que não aceitava você mudar pagamento indevido a maior de estimativas para juntar tudo e fazer o saldo negativo e acertar esse erro. O caso é esse, assim, desse processo que o Dornelas está julgando. Tá. Então, eu estou pronta para votar. Bom, pessoal, então o doutor Dornelas é conversão em diligência que ele está propondo. 5-3, esse programa de alteração de natureza. Eu vou falar nós temos o voto do relator, né? Essa questão aí da decisão definitiva, efetivamente administrativa, está no voto, né, doutor Dornelas? Tá. Eu vou botar nós temos o voto do relator, porque senão fica um dispositivo gigante aqui. Então, na verdade, ele está propondo conversão de diligência. Eu não sei, a doutora Bianca quer olhar um pouco mais o voto do Dornelas? Não, está tranquilo. Tá, então tá bom. Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já. Eu acompanho o relator. Doutora Lisandra. Jogo de divergência. Para negar provimento. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho a divergência de Lisandro, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também com o relator.
divergências, então ficou por maioria de votos, converter a julgamento em diligência nos termos do voto do relator, vencidos Lisandro, Rafael e Heitor. Idêntico do mês passado, conforme disse o doutor. Isso é o 6061 também, né, doutor? Isso, mesma coisa, presidente. Aí é bom botar vencidos Lisandro, Rafael e Heitor, que votavam por negar provimento, né? Isso. Mesmo jeito. Bom, Próximo, pessoal, Lisandro, 62. Agora a gente tem um que tem vários repetitivos, é o 62, que eu acho que vai até... Dá para dar uma paradinha só para beber água, presidente? Engraçado, né? Não sei como é que está a pauta de vocês aí. Esse meritor não é meu nesse processo, na realidade. Do Lisandro, tá do Lisandro. O 63 é de Heitor e Lisandro é 62. Não, é porque tem um pulo aqui de Heitor aqui no... Não, porque ele põe 64, Lisandro, e tem outro repetitivo. Acho que é repetido, 2 repetitivos aí. Sim, mas não tem um relator Heitor de novo no meio? Só no 67, só que aí é o repetitivo 63 também. do 64. Mas é que no 66 não apareceu o Lisandro na minha pauta aqui. Mas é porque tá vindo do 64, presidente, eu acho. Aqui tem o Lisandro, aí o Lisandro é o 64, é o 66 e o 67 é o repetitivo. É isso. É isso. É que o 63 ele é de segue o paradigma do 62, por isso que pareceu o seu nome. Mas aí no meio volta o paradigma é só o 63, depois tem 3 atualizações que são separados, 64, 65, 66, e o 67 é repetitivo. Repetitivo de novo. Então a gente vai do 62 para o 64, tá bom. Então, doutor Lisandro, é o 62, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A gente pode dar 2 minutos para beber uma aguinha? Sim. Então eu vou dar 10 minutinhos, a gente volta 5h30, tá, pessoal? Tá, obrigado. Amanda, pode interromper 10 minutinhos, 5h30.